Eu estava pensando como as pessoas esperam as coisas caírem do céu. Eu estava ouvindo o bispo falar sobre isso também. Como o ser humano, e parece que depois que ele conhece a palavra de Deus é pior ainda, parece que ele se acomoda mais. Então ele espera que tudo venha a cair do céu de bandeja nas mãos dele ou dela. Não espere nada cair do céu, você tem que ser uma pessoa de atitude, porque é a atitude da sua parte que vai mover as mãos de Deus no tocante aos céus. Eu estava vendo uma pesquisa e um camarada estava mostrando as pessoas que mais influenciaram no mundo, que mais fizeram sucesso, e foi traçando o perfil dessas pessoas, né? Aí ele foi pegando assim, de todas essas pessoas que fizeram sucesso, ele foi destacando o que contribuiu para elas crescerem. Aí, em primeiro lugar está lá, 10% suas habilidades, 20% seu nível de conhecimento e 70% as suas atitudes. Olha que coisa, 10% só das suas habilidades contribuíram para o sucesso. 20% só de conhecimento ajudou no sucesso, mas 70% foi o quê? Atitude. Significa dizer que com todo conhecimento, com toda habilidade, se não fossem pessoas de atitude, elas não teriam feito diferença nenhuma. E o que mais nós temos são colecionadores de conhecimentos que não saem do lugar. Pessoas que colecionam conhecimento, colecionam diplomas, colecionam cursos, porém elas não tomam atitude nenhuma e por isso a vida delas está parada e estagnada. Nós cansamos de ver aqui mesmo nessa reunião pessoas que não têm conhecimento nenhum, que não têm habilidade nenhuma, porém são pessoas de atitude. E hoje estão aí fazendo a diferença, se tornaram empresários bem-sucedidos, porque na atitude Deus fez toda a diferença na vida delas. Amém, gente? Então, não fique esperando nada cair do céu. Depois que a pessoa tem acesso às promessas de Deus, por exemplo, abrirei a janela dos céus, derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele te porá por cabeça, não por cauda. Então, depois que ela conhece essas promessas, a impressão que dá é que ela cruza os braços e fica esperando com que isso aconteça na vida dela, sem que ela faça nada. Como é que pode uma pessoa que ela veio pedir a Deus que abra uma porta de trabalho, mas ela acorda todo dia às 10 da manhã? E se duvidar, a Bíblia dela está aberta no Salmo 127, escrito, aos seus amados ele dá enquanto dormem. É verdade, ela acorda cedo e fala, meu Deus, está escrito que até dormindo o Senhor vai me abençoar. Deixa eu ficar até às 10 da manhã hoje. Então, às vezes, ela quer que caia do céu algo que não vai cair se ela não tomar uma atitude. Vamos ler aí o Tiago, capítulo 2, versículo 18. Coloca na tela para quem não tem a Bíblia, acompanhar junto, por favor. Vamos lá, leia aí comigo. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, ou seja, atitudes. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando fez o que, gente? Ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então olha o que Tiago estava dizendo. Poxa, o que adianta eu dizer que eu tenho fé, sendo que as minhas atitudes, o meu comportamento, a minha postura mostra o contrário? Você deve ter conhecimento, tem muita gente que não quer ser cristão, que não quer ser evangélico, porque a imagem que ele tem de evangélico é de um caloteiro, um trapaceiro, que passa todo mundo para trás, um tratante. Eu atendo empresários aqui que me dizem o pior funcionário da minha empresa é crente. Como é que pode? Mas o que ele aprende aqui dentro? Ele aprende a ser o pior ou ele aprende a ser o melhor?
Aqui dentro ele aprende o seguinte: olha, se você é funcionário, então vista a camisa da empresa, dê o seu sangue, trabalhe com toda a sua força, seja o melhor, porque se amanhã ou depois você for patrão, você vai saber como fazer a coisa. Ele aprende uma coisa aqui dentro, mas lá fora ele acaba fazendo exatamente o contrário. Então é uma fé que não é acompanhada de obras, não é acompanhada de atitudes. Você que é patrão, a gente ensina você, olha, você é patrão, trate todo mundo bem, trate o funcionário com dignidade, com justiça, porque Deus vai te honrar. Faça pelo próximo, porque Deus diz que abençoaria quem te abençoasse. Mas às vezes o camarada lá de fora é um carrasco, ele parece o Apuque dos 10 mandamentos. É verdade, ele chega na empresa com um chicote na mão, todo mundo já está tremendo. Mas não é o que ele aprende aqui dentro. Aqui ele aprende uma coisa, lá fora ele faz outra. Então Tiago estava dizendo, vem cá, o que adianta você dizer algo e fazer outro? Fé tem que ser acompanhada de obras, atitude, postura. Como é que você se comporta, por exemplo, diante de um problema? Porque se levantou um problema, mas você já tem a fé aí dentro de você, você já recebeu essa fé. Então o que era para uma pessoa fazer com essa fé diante do problema? Ó problema miserável, você não é nada diante da minha fé, você não é nada diante do meu Deus. Você pode se levantar da direita, da esquerda, do norte, do sul, do leste e do oeste, não tem problema, você vai cair, porque a minha fé é maior que você. Então a fé dela está sendo acompanhada do quê? De uma atitude positiva, de uma obra. Foi injustiçada, ao invés de ficar chorando pelos cantos e lamentando, não tem problema, o justo juiz vai julgar minha causa, Deus é comigo, eu não vou depender do homem e nem de filho de homem, é Deus que vai fazer a diferença. Então ela coloca essa fé em prática, ela coloca essa fé para funcionar. A fé não está num guarda-roupa, guardadinho, a fé é para ser usada. Tiago estava dizendo mais ou menos o seguinte, para você entender de fé sem obras. Se porventura uma pessoa chega para você e diz assim, olha, eu sou eletricista profissional, mas o camarada não sabe nem trocar uma lâmpada, você acreditaria no que ele está falando? Não, por quê? Porque o que ele fala não se escreve, não se cumpre. Pô, o camarada eletricista não sabe tocar uma lâmpada, então ele está de conversa fiada. O camarada chega para você e fala, eu sou motorista profissional, ó, nota 10, não sabe nem estacionar um carro, você confiaria a sua vida na mão de um motorista desse? Mas o que ele fala não se escreve, ele diz que é uma coisa, mas na hora de ver, ele é outra totalmente diferente. Que adianta o camarada falar assim, eu sou matemático, mas ele não sabe nem calcular 8 vezes 8, ele não sabe nem o que é a raiz quadrada de 64, se você falar para ele fazer uma fórmula de Bhaskara, ele nem sabe o que é, teorema de Pitágoras para ele é coisa de outro mundo, mas ele diz que é matemático, então ele fala algo, mas na hora de praticar ou de mostrar não é nada daquilo, e nós temos visto isso dentro da igreja. A sua fé tem que ser uma fé acompanhada de obras, de atitudes positivas, atitudes em relação à vida e atitudes em relação a você como pessoa. A senhora do testemunho disse, eu comecei dentro de casa com um fogãozinho de 2 bocas que só funcionava uma, mas comecei fazendo marmitex, fui vendendo para um, para outro, não sabia nem cozinhar, só sabia fazer miojo, mas eu comecei. Olha o que é atitude. Deus começou a criar situações, o dono do mercado vendeu para ela o mercado sem ela pagar 1 centavo, foi pagando com serviço e foi crescendo, porque quando Deus vê a atitude, Ele faz questão de honrar. Fé acompanhada de obras. Então, atitude em relação à vida, atitude em relação a você, como você se enxerga, quando você olha no espelho, ao invés de ficar se lamentando, mas você fala, poxa, eu sou um filho de Deus, eu vou sair dessa, eu não sou um derrotado, eu posso estar derrotado, mas eu não sou um derrotado. Poxa, eu não sou um microempresário, eu sou um dono de uma microempresa, é diferente uma coisa da outra. Eu sou dono de uma empresa pequena, mas eu não sou pequeno, daqui a pouco ela vai crescer. Então ela se enxerga diferente. Eu não sei se você viu a história daquela senhora que estava com câncer, fazendo quimioterapia. Não sei se alguém já passou por esse processo, alguém já fez quimioterapia na vida? Não sei se alguém já fez, é terrível, né, senhora? Diz que é uma situação muito difícil, né? As reações são muito fortes. E ela começou a cair todo o cabelo, perdendo todo o cabelo. Um dia de manhã ela levantou-se, olhou no espelho e só tinha 3 fios de cabelo. Ela olhou para si e falou, poxa, dá para fazer uma trança. Aí pegou os 3 fiozinhos de cabelo e teceu uma trança. E teve um dia maravilhoso.
No outro dia de manhã, ela se olha no espelho e só tinha 2 fios de cabelo. Falou, caramba, não dá para fazer uma trança, mas dá para eu dividir no meio, né? Um para um lado, o outro para o outro. E dividiu direitinho, passou. E o dia dela foi um dia maravilhoso. A atitude positiva dela em relação a si. No outro dia pela manhã, ela olha no espelho e só tem um fio de cabelo. Ô caramba, já sei, vou fazer um rabo de cavalo. Pegou o único fiozinho, puxou lá atrás e teve um dia maravilhoso. No outro dia de manhã ela acorda e não tem nenhum fio de cabelo. A mulher diz, beleza, hoje eu não preciso nem pentear o cabelo. Então você vê que quando a pessoa tem uma relação positiva em relação a si, como ela se enxerga, nada tira a paz dela, nada abala ela. Se for uma pessoa fraca, ela se olha no espelho e começa a chorar e diz, meu Deus, é o fim da minha vida. Ela mesma acaba se matando antecipadamente. Mas quando a pessoa é da fé, meu caro, não tem tempo ruim. Ela se enxerga diferente, porque ela sabe que quem está dentro dela é infinitamente maior do que aquele problema que apareceu do lado de fora. Amém, gente? Então, Deus está procurando esse tipo de pessoas de atitude. Essas pessoas que, às vezes, elas não têm problemas em crer, mas elas têm problema em fazer. Crer, ela crê muito, mas na hora de fazer, ela faz pouco. Lá em 1 Samuel capítulo 30, a Bíblia diz que Davi estava voltando de uma guerra, feliz da vida, que ele venceu uma batalha, ele e alguns soldados comemorando a vitória, com o troféu nas mãos, mas na verdade aquilo tinha sido uma cilada do diabo. Porque enquanto ele tinha ido para a guerra, um outro exército inimigo invadiu o palácio dele, roubou o ouro, roubou a prata, roubou tudo, capturou as 2 mulheres como reféns, pegou os filhos, e quando Davi pensou que estava arrebentando e ele chegou no palácio, ele ouviu o choro do povo de longe. O povo estava chorando, porque Israel tinha sido saqueada, a sede do governo tinha perdido tudo. Davi, quando viu aquela cena, a única reação dele foi a seguinte: ele foi falar com quem? Foi falar com Deus. Ele colocou a estola sacerdotal e falou, meu Deus, e agora, o que eu faço? Eu sou assim, está orando por quê, Davi? Persegue o bando, vai atrás deles, toma uma atitude que eu vou devolver tudo para você, rapaz. Na hora Davi se levantou, mandou o povo parar de chorar, vamos parar de chorar, vamos atrás daquilo que é nosso. Tomou uma atitude e a Bíblia diz que ele recuperou tudo e que não faltou nem coisa pequena e nem coisa grande, porque Deus colocou tudo nas mãos dele de volta. Amém, gente? Então há momento que não é momento de orar, há momento que é momento de agir mesmo. Você viu Moisés diante do mar vermelho orando e Deus falou, para de orar, manda o povo marchar, estende o cajado, agora não é hora de falar, é hora de agir, Moisés. E é isso que de repente Deus está esperando da sua parte. Fé com obras, fé com atitude. Aí você diz assim, bispo, mas e se eu tomar uma atitude e der errado? Ora, se der errado você não perdeu, você ganhou de qualquer forma. Pelo menos você ganhou experiência, pelo menos você deu um passo, você fez igual Pedro, todo mundo criticou Pedro que afundou, mas ele foi o único que saiu do barco. Todo mundo pode te criticar porque você faliu, mas você foi o único que tentou pelo menos abrir uma empresa, ganhou experiência e não perdeu nada. Não deu certo essa, vai dar certo a próxima. É aquele tropeção que a gente fala que faz a pessoa caminhar mais rápido, né? Não é o tropeção que derruba, é o tropeção que faz ela acelerar o passo. Pelo menos tomou atitude, nessa atitude Deus ele vai te honrar. Nós aprendemos na vida, queira ou não, errando. Quando você começou a falar as primeiras palavras quando era criança, você falava tudo embolado, blá, 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 tudo errado. Daqui a pouco foi juntando uma palavrinha aqui, outra ali e aprendeu a falar. Quando você foi aprender a escrever, você escrevia tudo errado. Começou com letras, depois com sílabas, não? Depois juntou as sílabas, formou palavras, aprendeu a escrever, mas aprendeu errando. Você aprendeu a caminhar tropeçando e caindo, tropeçando, caindo, tropeçando, caindo, mas aprendeu? Então é a atitude que faz a diferença na nossa vida. Amém, gente? Então se eu tomei uma atitude e não deu certo, não tem problema. Não fique chorando leite derramado, não fique olhando para o que perdeu, para o que ganhou. Deus é contigo, você vai fazer a diferença. Pelo menos você é um homem de atitude, é uma mulher de atitude. Amém? E para fechar, toda vez que você tomar uma atitude de começar alguma coisa, vá até o fim. Se for para começar uma coisa para parar na metade, é melhor não começar.
Comece e vá até o fim, apesar dos trancos e barrancos, mas vá até o fim. Desde as coisas mais elementares e mais simples da vida. Só para você ter um exemplo. Se você pegar um livro para ler, pelo amor de Deus, ou não pegue para ler, ou comece ele e vá até o fim. O problema é que a pessoa pega um, lê um pouquinho, aí pega outro, lê um pouquinho, não aprende uma coisa nem outra. Pegue e vá até o fim. Pegou um projeto, se dedique nele até ele se concretizar. Entrou em uma empreitada, vá nela até o fim. Tudo que você pegar para fazer tem que ter começo, tem que ter meio e tem que ter fim. São esses tipos de pessoas disciplinadas que fazem a diferença. Se você abrir a Bíblia em Gênesis 11, no versículo 31, não precisa abrir agora não, marca, depois você lê em casa. O pai de Abraão chamava-se Tera. Então ele estava numa cidadezinha muito pequena chamada Ur dos Caldeus. Então a cidade estava ficando cada vez mais difícil a sobrevivência. Então o pai de Abraão chamou Abraão, Sara, o sobrinho Ló, a esposa de Ló, e falou assim: ó, vamos sair daqui, aqui não tem futuro não. Daqui nós vamos para Canaã. Era uma viagem muito longa. E todo mundo saiu e começaram a caminhada e foram andando. Na metade do caminho, eles encontraram uma outra cidade chamada Harã. E ao invés de continuar até Canaã, eles pararam aonde? Ali, e fixaram residência em Harã. Diz a Bíblia que o pai de Abraão morreu com 205 anos naquela cidade pequenininha. Ou seja, ele se acomodou com um pouco. Era para ter ido além, mas ele começou uma jornada e parou na metade do caminho. Quando Deus apareceu a Abraão pela primeira vez, a primeira coisa que Deus falou para Abraão foi o seguinte: Abraão, você quer crescer? Então sai dessa terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque aí não tem futuro não, meu caro. Teu pai parou na metade do caminho, era para ele ter avançado, então já que ele parou, eu vou continuar com quem? Contigo, mas se você ficar aí, você vai se atrofiar igual seu pai se atrofiou. Imediatamente Abraão se levantou e começou a seguir a voz de Deus. Ou seja, eu tenho que completar minha carreira. Dificuldade sempre vai ter, não espere moleza porque vai ter dificuldade, vai mesmo. Vento contrário sempre vai soprar, mas pipa você só empina com vento contrário, senão nem sobe. É verdade ou é mentira? Marcos 8, 22, Jesus entra numa aldeia chamada Betsaida. Aí o povo começou a assediar Jesus: mestre, mestre, ó, aquele rapaz ali é cego, cura ele. Jesus pegou o rapaz pela mão, tirou de dentro da aldeia, e quando chegou lá fora, colocou saliva nos olhos dele e disse assim: pode ver. O rapaz voltou a enxergar. Quando voltou a enxergar, Jesus disse assim: nunca mais volte para aquela aldeia. Ou seja, o problema estava lá. Então às vezes Deus está querendo te tirar da aldeiazinha que você foi criada, essa mentezinha de perdedor que talvez você desenvolveu ao longo dos anos, sempre a mesma coisinha, mas para isso ele precisa de uma atitude, que aquilo que você começou, você complete até o fim. E ele não estava vendo isso da sua parte, mas de hoje em diante ele vai ver, em nome de Jesus. Você entrou aqui para ter uma fé acompanhada de obras. Você não tem que dar satisfação da sua vida para ninguém. As suas obras, as suas atitudes vão falar por você. Amém, gente? Vamos clamar este Deus vivo? Vamos invocar este Deus? Tá ligado, pode ficar em pé. Mas antes de invocá-lo, que tipo de oração que você vai fazer aqui agora? Tem 3 maneiras de você falar com Deus, ouça, e nunca mais esqueça isso. Primeiro, lamentação. Se qualquer hora você tiver curiosidade de ler o livro de Lamentações de Jeremias, dá até raiva de ler. Dá raiva, ali nem parece Jeremias, é só murmuração, lamentação. Então lamentação é aquela oração: meu Deus, por que está acontecendo isso, eu não mereço. E tem aquela fraqueza do inferno. Lamentação faz a pessoa ficar mais fraca. Oração fortalece. Oração faz você sentir um refrigério, uma paz de espírito, uma força que te faz seguir adiante. Mas clamor, meu amigo, clamor move a mão de Deus. Clamor, os céus fazem barulho. Clamor, Deus desce. E é o clamor que nós vamos levantar aqui agora.